Certeza. Franco, você já adiantou pra gente que quando você entrou na Câmara, você era jovem, né? Você olhava pro lado e não via alguém tão jovem como você, pensando em políticas pra jovens. Você era jovem, sacanagem. Continua jovem, né? Mas naquela época, pô, a gente tá falando de uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade, né? Já ingressar num cargo, assim, eletivo. Então, como que era isso pra você? Você teve uma atuação dentro do pedido mesmo, né? Da criação da Secretaria da Juventude. Quais que eram, assim, enquanto jovem, como você enxergava esse contexto, sabe? Qual que é a importância do jovem que também tá de fora, olhar pra dentro da Câmara, sentir a representatividade que tem lá? Como que você vive isso? Bom, chegar lá foi um desafio, porque eu cheguei com uma energia monstra, com um pensamento bastante divergente de alguns que já estavam há mais tempo, ou alguns que tinham, né? Alguns que pensavam diferente de mim. Então, assim, tiveram muito que adequar ao meu jeito. E eu vinha muito preparado, né? Tinha acabado de formar, estava entusiasmado aí com a questão jurídica, me dedicava muito. Me dedicava muito aos projetos, aos detalhes, né? Aos pareceres. E eu não era fácil ali, o meu negócio ali era pegar firme, né? Tanto para ajudar internamente, às vezes eu ajudei, às vezes eu era mal compreendido, mas acho que ajudei bastante, porque alguns pensavam diferente, quanto na relação, né, com o executivo. Então eu tinha um mandato onde eu via, quando eu acreditava naquilo que estava acontecendo, naquela proposta, às vezes nem de ser considerado um vereador de base, né, na época, que eu não era considerado e não era porque talvez eu não preenchi os requisitos do que hoje consideram aí base. A gente assiste a Câmara todo dia para saber, né, como interpretam o que é isso. Eu defendia muitas vezes, eu cheguei a defender mais o governo em determinados projetos do que o próprio líder. Por quê? Porque eu acreditava naquele projeto, era convicção e não conveniência. Eu podia ter ficado calado, podia ficar calado. Ajudei muitas vezes a convencer colegas a votarem um projeto que eles estavam meio em dúvida. Talvez o líder ali não pontuou do jeito que convenceu e eu entrava e ajudava. Mas quando também eu via que era algo que não condizia com aquilo que eu acreditava, ou que tinha sido conduzido, muitas vezes não é nem só o mérito, é a forma, né? Então eu percebo que muitas vezes a gente vê na atual gestão fazer algumas coisas a toque de caixa. Dependendo da matéria, pode até ser que alguns vereadores entendam que o projeto é bom, mas desde que tenha ampla discussão, desde que possa ter oportunidade de defesa ou de lapidação do projeto, enfim. Então lá, desculpa, acontecia também, e aí quando eu, né, não achava certo, eu me posicionava, mas sempre fui um cara bastante do diálogo, sou até hoje, né? Não nego conversa política amistosa com ninguém. Eu gosto de ouvir as pessoas, não sou dono da razão e acho que ninguém é também. Às vezes eu prefiro conversar com as pessoas e achar aqueles pontos que convergem, aqueles pontos que a gente possa pensar juntos da melhor maneira possível. E eu falei, o que eu posso fazer aqui enquanto um jovem? Primeiro, mostrar aqui para os outros jovens, vem que tem espaço para a gente. Quando você fala em jovem, constitucionalmente, e aí a gente teve o Estatuto da Juventude aprovado enquanto eu fui vereador, participei de vários debates em conferências de juventude, enfim, eu participava de tudo que tinha. Nós aprovamos o Estatuto, com a aprovação do Estatuto, constitucionalmente a gente tem hoje o jovem aqueles que compreendem de 15 a 29 anos. Se você for olhar isso na fatia da população, é praticamente 1/4 da população, né? Então, né, por amostragem assim, é uma parcela muito grande que estava desassistida. Então eu comecei a atuar em cima disso. Tanto é que eu trouxe para Uberaba o Parlamento Jovem, que é essa parceria que tem com a Assembleia Legislativa. Nunca tinha acontecido aqui. Pelejei para dar conta de fazer a coisa acontecer. Aconteceu. Eu fui vereador 6 anos e fiz o parlamento 6 anos, né, através do nosso mandato. E aí tivemos um problema agora, né,
Depois tivemos algum problema e agora parece que retomou. Mas enfim, e uma outra coisa foi que quando teve uma reforma administrativa, eu aproveitei o momento, que quando você tem a reforma, é o momento da discussão da matéria. Reforma administrativa são as readequações dos cargos da prefeitura, tirar alguns ou criar outros, adequar dentro do tamanho da máquina e das condições financeiras também. E eu pleiteei que a gente tivesse uma secretaria de juventude, porque isso já tem em outros municípios, já tem inclusive menores. Eu estudei, eu conversei com alguns secretários de juventude, eu viajei, perguntava, falava, ó, aqui cabe, Uberaba cabe, suporta, porque ter tinha um cargo dentro das sedes de apoio a políticas públicas de juventude, era um negócio assim extremamente singelo, ultra apagado, que não conseguia fazer nada, não tinha orçamento, não tinha nada. E aí isso aqui é importante deixar frisado. Nós criamos, não a secretaria, mas fizemos que a gente ficasse no meio do caminho, criamos a Superintendência Municipal de Juventude, das que foram criadas com total respeito às demais. Foi a mais atuante até hoje. Eu consegui mandar, muita gente que vai nos assistir não sabe, praticamente 1 milhão de emendas nós temos na secretaria, na superintendência, capitaneado pela superintendência, para fazer política pública de juventude. Foi quando surgiu o Estação Juventude, que é hoje baseado no CEMEI Abadia, o maior projeto de Uberaba da história, sem dúvida nenhuma, para a nossa juventude. São alguns milhares de alunos formados em das mais diversas oficinas, equipamentos comprados de última geração para esses jovens. Foi a única cidade, salvo melhor juízo, que conseguiu receber 3 vezes consecutivas recursos para o Estação Juventude. E todas as 3 foi capitaneadas por mim, uma enquanto vereador, 2 enquanto deputado. E a gente está lá hoje vendo, e às vezes tem muito jovem, mas a gente vai lembrar isso, cara. Nós vamos lá, nós vamos visitar, mostrar que tem política pública de juventude em Uberaba, porque alguém lá atrás pensou, sonhou, organizou e colocou isso em prática. Não ficou uma superintendência só para às vezes colocar um camarada lá, um amigo, para ter um salário de superintendente. Sempre foi muito produtiva.